Grato a Ti, Pai, por Tua presença. Apesar de nós, o Senhor tem nos agraciado com o que tem de mais precioso nessa terra, que é a Tua presença, o Teu Espírito Santo residindo em nós. Não cessamos de externar a Ti os nossos louvores, nossas ações de graças, pelos Teus grandes benefícios para conosco, Pai. E a Tua presença é o maior patrimônio, é o maior bem que alguém possa ter, que alguém possa adquirir, Pai. E nós louvamos a Ti, porque temos o Teu Espírito em nós, temos a Tua presença em nossa vida, por Tua graça e por Tuas misericórdias. Louvamos a Ti, declaramos de fato que o Senhor é bom, que o Senhor é incomparável, não há outro como Tu, Pai. O nome de Jesus segue se movendo entre nós, segue falando no nosso coração, em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar a Tua palavra nessa hora, de forma livre, que não haja impedimento, não haja resistência, que a Tua palavra seja destilada sobre cada um aqui, como um orvalho fresco, Senhor, trazendo consolo, direção, libertação, que a Tua palavra faça o que lhe apraz nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor siga sendo glorificado em nós e através de nós, no nome de Jesus Cristo, para a glória, para louvor e honra do Teu santo nome, daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, um Senhor bom, todo poderoso, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Graça e paz, queridos, boa noite. Louvado seja o Senhor. Quero também estender essa saudação à galera que nos acompanha pela internet, seja sobre tua casa aí, onde você está, um montão de gente aí que eu sei que está conectado conosco pela internet, seja sobre ti também a graça do Senhor. Bom, querido, nós tivemos essa semana a honra de participar de um encontro chamado CMT, Encontro de Ministério Translocal em São Paulo. Foi um tempo muito especial, de comunhão com homens de Deus, homens cheios de Deus, um tempo onde nós fomos intensamente ministrados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo move, toca, fala, nos inspira, né? E eu quero, com a graça de Deus, compartilhar hoje sobre o Espírito Santo, especificamente sobre a importância do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Romanos capítulo 6, nós vamos ler outros textos, mas Romanos capítulo 8, 2 versículos 26 e o 27, Epístola de Romanos capítulo 8, os versos 26 e 27. Meu subtítulo diz assim: a intercessão do Espírito. E o verso 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Verso 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um vento, embora ele se manifeste dessa forma em alguns momentos, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como uma pessoa, ele fala, ele ensina, ele convence, e ele também tem emoções, ele se entristece. O Espírito Santo, ele expressa emoções em relação a pessoas e circunstâncias, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Conforme nós lemos, observamos no texto que nós lemos, o texto diz que ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar
como convém. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele participa do nosso sofrimento, como está aqui no texto, nos ajudando a orar com gemidos inexprimíveis. Às vezes, nós passamos por momentos tão difíceis, que buscamos palavras para expressar o que nós estamos sentindo, e nós não encontramos. É aquele momento que a oração não é mais oração, ela se torna choração, que você já não tem mais palavras. Então a gente ora, a gente geme, e é nesse momento que o Espírito Santo entra, como diz esse texto lindo, inspirador. Ele entra, ele intercede por nós, intercede com gemido inexprimível, ele se solidariza conosco, ele participa dos nossos sofrimentos, ele entra na luta conosco, ele nos sustenta, como diz o texto, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele nos socorre. E outra informação ultra importante acerca do Espírito Santo é que o Espírito Santo é Deus. Amém? Então repita comigo: o Espírito Santo é Deus. É uma informação muito importante. O Espírito Santo, ele é Deus. E nós sabemos que a divindade, ou como alguns conhecem, ou se expressam também, a trindade, ou a divindade, eu prefiro essa expressão. A divindade é Pai, a divindade é o Filho, e a divindade é o Espírito Santo. Não são três deuses. A divindade é uma. A divindade é o Pai, a divindade é o Filho, a divindade é o Espírito Santo. 1 João capítulo 5, verso 7, fala claramente sobre a divindade, quando ele diz: pois há três que dão testemunho no céu. Então, há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E ele finaliza dizendo: e esses três são um. Então eu vou afirmar essa informação, vou reafirmar essa declaração muito importante. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, e ele é o agente da divindade na terra. Então eu quero ler um outro texto, que é importante que a gente guarde também. João capítulo 16, versos 7 e 8 diz, Jesus diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou repetir a frase final: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o agente da divindade na terra. Está em nós, está entre nós, agindo com poder e glória. O Espírito Santo é Deus. E quando o homem se rende a esse agir, a esse convencimento do Espírito Santo, ele se torna morada dele. Efésios capítulo 2, verso 22, o texto diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo, ele convence o mundo, ele convence o homem do pecado, e do pecado principal, que é o pecado da incredulidade, não crê em Deus. Ele convence o mundo do pecado, ele convence da justiça, ele convence do juízo. E quando o homem se rende, quando o homem se convence, o Espírito Santo faz morada nele. Ele se torna habitação de Deus no Espírito. Bira cantou muitas canções aqui inspiradas, enaltecendo, exaltando o Espírito Santo e o ministério do Espírito Santo. Eu estava escrevendo esse texto lembrando de uma canção antiga. Eu creio que a maioria aqui conhece essa canção. Diz: essa casa será chamada casa de oração, essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa casa, que outrora era uma casa vazia, era uma casa cheia de pecado, quando o Espírito Santo passa,
nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Ele passa a morar em nossa vida, em nosso coração, Ele passa a fazer morada em nossa vida, e nós deixamos de ser abrigo de espíritos malignos, deixamos de ser abrigo de maus pensamentos, nosso corpo deixa de ser abrigo ou depósito de toxinas, de pecado, e nos tornamos casa de Deus. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é tremendo. O Espírito nos convence, habita em nossa vida, e nós nos tornamos casa de Deus. Essa casa será chamada casa de oração, casa de louvor, uma casa, um templo do Espírito Santo. E a partir desse momento, quando o Espírito Santo passa a residir em nossa vida, nós passamos a experimentar o seu ministério, ou o ministério do Espírito Santo em nossa vida. Que ministério é esse que nós passamos a experimentar quando Ele, o Espírito Santo, reside em nós? Que ministério é esse? O Espírito Santo opera em nossas vidas um novo nascimento. Quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito Santo o regenera para uma nova vida em Cristo Jesus, como está em Gálatas 4:6, o texto que diz: e porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo opera em nossa vida, produz em nossa vida a regeneração, o novo nascimento, e Ele nos faz filhos de Deus. Então o Espírito Santo passa a habitar em nós, faz uma obra maravilhosa, nos regenera, nos dá uma nova vida, e pelo Espírito Santo nós podemos dizer, Abba, Pai, essa expressão no grego que significa meu paizinho. Então nós éramos criaturas, andávamos segundo o curso desse mundo, éramos por natureza filhos da ira, e o Espírito Santo nos regenera, habita em nós, e agora nós podemos dizer pelo Espírito Santo, Abba, Pai, meu paizinho. Agora nós temos uma referência, nós temos um Pai eterno, e isso é obra, é ministério do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, ou o ministério do Espírito Santo, gera em nós o seu fruto, como está em Gálatas 5, 22 e 23, pode projetar aí, Gálatas 5, 22 e 23, a palavra diz que o Espírito Santo gera em nossa vida, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, o Espírito Santo habita em nós, gera um novo nascimento. O Espírito Santo habita em nós e produz em nossa vida o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas virtudes maravilhosas, especialmente para um tempo como esse que nós estamos vivendo, um tempo de nervos à flor da pele. Mas essas virtudes não vêm de nenhuma outra fonte que não seja o Espírito Santo, não vem de meditação, não vem de quietude nas montanhas, não vem de nenhuma outra fonte que não seja do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que essas virtudes, elas são oriundas, fruto do Espírito Santo. Então, se você quer experimentar essas virtudes no seu dia a dia, no seu relacionamento familiar, social, a fonte de todas essas virtudes aqui é o Espírito Santo, é o ministério do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos guia. Jesus, antes de ser assunto aos céus, a gente já citou aqui esse texto em outro momento, em João 16, quando os discípulos ficaram com aquele sentimento de orfandade, mas Senhor, você vai para o céu e nós, como que nós vamos ficar?
estava tão boa a tua companhia, a tua proteção, a tua provisão. Ele falou: não, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai fazer muita coisa por vocês. E Ele disse aqui que o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele foi enviado para esse fim, é o ministério do Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. Ele diz que o Espírito Santo, ele virá, e ele vai guiar vocês a toda a verdade. Eu não estarei mais presencialmente com vocês, mas o meu Espírito Santo não vai deixá-los, não vai permitir que vocês sejam enganados. O meu Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. Eu quero ver alguém que anda numa sintonia com o Espírito Santo, que tem vida com Deus, que entra por engano. Não entra não, porque o Espírito Santo guia a toda a verdade. Se você se deixa conduzir, se você permitir que o Espírito Santo guie a tua vida, ele vai te guiar a toda a verdade. E esse é um ministério do Espírito Santo na vida de todo aquele que um dia o recebeu. Um outro ministério do Espírito Santo é que ele libera o poder sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo libera o poder sobrenatural de Deus sobre nossas vidas. Nós podemos citar alguns textos aqui. Eu vou citar um texto conhecido, Lucas 24, 49, tem uma promessa poderosa, uma promessa que Jesus declarou aos seus discípulos antes de ser elevado, antes de ser assunto aos céus. Ele disse: eu vos envio, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Permaneçam, eu estou enviando a promessa do meu Pai, eu estou enviando o Espírito Santo. Permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E essa promessa de Jesus aos seus discípulos se refere ao batismo no Espírito Santo, a imersão no poder de Deus, aquela imersão que nos capacita a testemunhar, a manifestar os dons sobrenaturais. Dons sobrenaturais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, variedade de línguas. Então Jesus fica aí em Jerusalém, dá um tempo, porque eu vou enviar uma promessa. Eu vou enviar a promessa do meu Pai sobre vocês. E quando essa promessa chegar, vocês serão revestidos de poder. Vocês vão fazer a diferença por onde vocês passarem. Vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vocês terão graça, sabedoria para entender o que está acontecendo com as pessoas. Vocês terão resposta para as indagações, especialmente os conflitos, os dilemas espirituais. Vocês terão fé para andar nos hospitais, para ter uma reação diferente, muitas das vezes, à sentença da medicina. Vocês terão autoridade para quebrar a cadeia, libertar pessoas da opressão, do cativeiro dos demônios. Ministério do Espírito Santo, quando ele traz sobre nossa vida, libera sobre nossa vida o poder sobrenatural de Deus. Nós precisamos entender a importância de sermos cheios do Espírito Santo, especialmente num tempo como esse que nós estamos vivendo. E ser cheio do Espírito Santo é um ato contínuo, é uma responsabilidade individual. Enquanto pessoas vazias, que estão desconectadas com Deus há muito tempo, que culpam pessoas, culpam estrutura de igreja, culpa pastor, normalmente a culpa cai sempre em cima do pastor. Mas a raiz é a ausência de vida com Deus. A raiz é a ausência de uma vida que já não se move no Espírito Santo. O Espírito Santo já não flui através da sua vida. A busca pelo Espírito Santo é um ato contínuo. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu vou repetir, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O texto fala de uma busca, um ato contínuo, mas enchei-vos continuamente do Espírito Santo, porque é necessário que você busquemos continuamente o Espírito Santo. Por que é necessário? Porque o Espírito Santo pode ser enfraquecido na nossa vida. Se nós não buscarmos o Espírito Santo continuamente, a cada manhã, como a costa suspira pelas águas, nós temos que falar, enche-me, Senhor, do teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso do seu Espírito Santo, eu tenho que decidir essa situação hoje, mas o seu Espírito Santo precisa falar comigo. Parece algo óbvio. Experiências assim, pode ser simples para alguns, mas para mim não é. Essa semana eu fiz uma oração, foi, Senhor, eu preciso te ouvir. Preciso de uma manifestação especial, mais concreta da tua parte. Nós sentamos para orar com alguns irmãos. O irmão, de uma forma muito simples assim, mas muito conectado com Deus, diz assim: eu estou contigo, eu te ajudo. Não temas o que você tem que ir, encarar, enfrentar, porque a minha presença, ela está contigo, e eu serei contigo. Eu sei disso. Você vai na palavra, você vai ver tantas promessas nesse teor, mas é tão bom você receber essa palavra assim personalizada, né? Personalizada, ó, é para você. Eu estou contigo, sigo contigo. Ele é bom. Ele segue sendo bom. Ele segue sendo Deus. Então, uma vida no Espírito é uma busca contínua. Você não vai ter uma vida no Espírito satisfatória de reunião em reunião, culto em culto, live em live. A vida no Espírito contínua, fortalecida, é no teu quarto, é no teu altar, é no teu tempo com Deus, sozinho, abrindo teu coração, chorando na presença dEle. E aquela oração que você faz muitas das vezes que não tem palavra, só tem lágrima, a tal da choração, mas que o Espírito Santo está ao teu lado, Ele te assiste em suas fraquezas, e Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. É uma busca contínua, porque se você não busca a Deus, você vai se encher de vinho. Que vinho é esse? Cabernet Sauvignon, Merlot? Não, vinho aqui, essa figura é prazer. Vinho na Bíblia, a figura do vinho é prazer. Então, se você não se enche do Espírito, você vai se encher de prazer, entretenimento, vai se voltar para a tua carne, e o Espírito Santo, ele vai enfraquecendo, o Espírito Santo, ele vai fragilizando, e você pode apagar o Espírito Santo em sua vida. Uma vida de prazeres, uma vida na carne, você pode dissolver, você pode enfraquecer o Espírito Santo, porque esse termo aqui, não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução, talvez essa palavra dissolução, para alguns pode ser uma palavra diferente, uma palavra que não é muito comum no dia a dia, no vocabulário, mas essa palavra dissolução, ela tem o mesmo sentido de enfraquecer, dissolver. Então, se você se enche de vinho de prazer, regala minha alma, prazer, carne, se você se enche de prazer, você dissolve, você enfraquece o Espírito Santo em sua vida. E Paulo traz mais advertência, que ele diz que nós podemos entristecer e nós podemos apagar o Espírito Santo em nossa vida. E onde é que está isso, Samuel? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Então, você pode entristecer o Espírito Santo? Pode. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem emoções, o Espírito Santo é Deus. Então a minha conduta pode alegrar o Espírito Santo, e a minha conduta pode entristecer o Espírito Santo. Então Paulo traz essa advertência: não entristeçais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz: não apagueis o Espírito. Se a palavra traz essa advertência, é porque é uma possibilidade. O estilo de vida que você vive, as escolhas que você faz, os sentimentos que você alimenta, você pode apagar o Espírito Santo em sua vida. Eu encontrei uma pessoa muito assim, queixosa, lamurienta. Eu falei: cara, você está azedo,
Você está muito crítico, muito azedo. Acho que uma definição mais comum aí, o evangeliquez. Está murmurando muito. E eu conversando com ele, a figura que eu entendi que ele precisava estar mais na presença de Deus. Precisava estar mais conectado com o Espírito Santo, mais pleno no Espírito. E a figura que eu compartilhei com ele, conversei com ele, é que a vida dele estava como alguém, como um barco que estava numa água rasa. Então, um barco numa água rasa, tudo fica difícil, o barco ele anda com dificuldade, você tem que forçar muito para andar, porque o fundo está encostando na areia. Agora, independente do peso do barco, independente do que o barco tem no seu interior, se as águas são profundas, como é que esse barco vai? Vai como uma pena. Assim é a nossa vida. Quando estamos cheios do Espírito Santo, mergulhados no Espírito, pleno no Espírito, a leveza, a fluidez. Então não vos embriagueis com vinho, onde faz com que a quilha do seu barco arraste na areia, mas seja pleno do Espírito Santo, flua nas águas de Deus. Deixe o Senhor conduzir a tua vida na vontade dEle, na corrente dEle, que a tua vida glorifique o Senhor, que o ministério do Espírito Santo opere plenamente na tua vida. Não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. O pecado apaga o Espírito Santo da nossa vida, o pecado deliberado. Você sabe que você está em pecado, você está entristecendo o Senhor, você está ferindo a palavra do Senhor, mas você deliberadamente quer viver assim, e o Espírito Santo vai se apagando, vai se entristecendo em sua vida. O pecado apaga o Espírito Santo. Uma vida entregue aos prazeres, uma vida entregue à própria vontade, apaga o Espírito Santo. Tem duas respostas que você precisa dar ao Espírito Santo nessa noite. Tem gente aqui que precisa ser renovada. Teu rosto não brilha mais. Você nem abraça mais ninguém. É possível que você, de repente, entrou aqui hoje, veio por vir. A gente usava um termo assim, veio bater o cartão da religião. Você não veio na inspiração do Espírito Santo, para estar com seus irmãos, para servir os seus irmãos, para cultuar a Deus com entendimento, uma mente renovada, um culto racional. Você já pagou há muito tempo, você já não brilha mais, você não vibra mais com a obra de Deus. Dá para você lembrar aí, se lembrar o tempo que você fluiu nos dons do Espírito Santo, que você orou prazerosamente em línguas. Você não deve nem lembrar o tempo que você um dia foi usado, você deixou de ser usado por Deus nos dons do Espírito. Então, alguma coisa aconteceu, você entristeceu o Espírito Santo. E você segue entristecendo o Espírito Santo. Alguma coisa aconteceu, você apagou o Espírito Santo na sua vida. Você está longe, periférico, raso, sem brilho, sem expressão, sem alegria. A questão não está fora, está contigo. O Espírito Santo move em nossa vida em qualquer lugar, não há restrição para o agir do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Filipenses no cárcere, estava preso, e o cárcere da época não é como de hoje, era uma condição deplorável, e ele escreveu aos Filipenses no cárcere, e dentre muitas expressões que Paulo escreve aos Filipenses, que é uma carta de muitos sentimentos, Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, seja a vossa moderação conhecida entre todos os homens. Perto está o Senhor. Mas onde estava esse homem? Num cárcere. Como alguém no cárcere vai se alegrar? Porque a nossa alegria não depende de um contexto geográfico, a nossa alegria não depende de fatores externos, a nossa alegria é o Espírito Santo habitando em nós e presidindo em nossa vida. Como que você está? Cadê o teu brilho? Cadê teu entusiasmo por Deus, pelas coisas de Deus? Então, se você se encontra nessa condição, você não entrou aqui hoje à toa. Você não veio aqui porque você tem uma simpatia por nós.
Você quis ser gentil com alguém que te convidou. Você entrou aqui porque o Espírito Santo te atraiu a esse lugar para acender a tua vida, para restaurar a tua comunhão com o Espírito Santo, para restaurar o ministério do Espírito Santo na sua vida. Isso é essencial, isso é fundamental, isso é necessário, isso é hoje. Você que está aqui nessa noite, você está cansado de lutar. Você já buscou alguns meios alternativos para resolver os dilemas da tua alma, os dilemas da tua vida. Eu quero dizer para você o seguinte: quando o Espírito Santo entrar em você, no teu coração, quando o Espírito Santo invadir a tua vida, o poder do Altíssimo vai te envolver. Tu nunca mais serás o mesmo. Você vai ter uma capacidade de superação, uma capacidade de romper, como nunca você teve. Você vai encontrar respostas. Você falar: meu Deus, como eu nunca tentei para isso. Porque o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo guia. Você falou: eu estou perdido, não sei o que eu vou fazer, estou desorientado, não sei o que eu faço. O ministério do Espírito Santo te ensina, o ministério do Espírito Santo te guia. Mas o Espírito Santo, ele não vai arrombar o teu coração. O Senhor te deu uma virtude chamada livre-arbítrio. E você vai ter que abrir a porta do teu coração e falar: Espírito Santo, eu não sou nada sem ti. Eu não consigo dar um sentido à minha vida sem ti. Eu não quero ficar a vida toda gemendo sozinho, chorando sozinho. O Espírito Santo quer interceder por você. Com gemidos inexprimíveis, ele quer te ajudar. Mas você precisa abrir o teu coração. Então, tem 2 desafios aqui. Você que quer ser morada, vamos adornar essa casa? Vamos dar um sentido para essa casa? Vamos adornar essa casa. E quando você adorna a tua casa, você começa a encontrar o sentido da vida. Você começa a encontrar as respostas que você não tem. Você consegue achar força onde você não tem. Não tem como achar força em nenhum outro meio. O Senhor dá força ao cansado, ao fraco. Mas isso parte do momento que você diz: faz em mim morada, Senhor. Faz em mim morada. Dá uma arrumada nessa casa. E deixa ele dar uma arrumada mesmo. Deixa ele entrar no sótão, na oficina. No sótão onde fica aquelas coisas velhas lá, aquele passado que te condena até hoje. Deixa o Espírito Santo entrar ali e fazer aquela faxina na tua vida. Limpar tudo na tua vida. Você vai achar força onde você nunca imaginou que ia achar. Vai brotar um sorriso em meio às suas lágrimas. Vai surgir caminho no deserto na tua vida. Você vai aprender. Você vai abrir a Bíblia. Olha, quando eu era novinho, convertido, e o novinho tem aquela fome de Deus, aquele negócio doido, maravilhoso, eu peguei a Bíblia e corri assim. Um dia eu cheguei em casa com muita vontade que Deus falasse comigo. Eu corri para um quarto assim, em obra, olhei a Bíblia, comecei a Bíblia Isaías, o versículo acendeu. Falei: meu Deus, destacou assim, ficou aceso assim. Falei: que isso? Como que eu imaginar que eu ia ler a Bíblia desse jeito algum dia? Mas o que é isso? Espírito ensina. Eu só estou aqui hoje por causa disso. Que eu reconheço a minha insignificância. Sou vaso de barro. Mas o Senhor, aprove a Ele por sua graça. Me dá o seu Espírito Santo. Vamos adornar essa casa. Você, querido, com essa carinha fosca aí, culpando todo mundo, o problema está contigo. Deixa o ministério do Espírito Santo operar na tua vida, que você vai dançar no deserto. Você vai escrever poesia dentro do cárcere. Dentro do cárcere você vai escrever poesia. Que não depende de pessoas, não depende de ambiente, depende do Espírito Santo morando aqui dentro de nós. Fica de pé no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Pai, bendito o teu nome, Senhor. Quão maravilhoso é o teu Espírito Santo.
Quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa história, e nós vemos quem nós éramos e quem nós somos, faltam palavras para agradecer. Nossa vida era aquela figura do vale dos ossos secos, e como diz tua palavra, não estavam secos, mas eles estavam sequíssimos. Mas o Senhor olhou para nós, enviou Jesus Cristo, seu Filho, que nos alcançou, nos abraçou, nos salvou, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas pela graça fomos salvos. E o Senhor soprou em nosso coração o seu Espírito Santo, e hoje nós somos casa de Deus, morada de Deus no Espírito Santo. Encontramos resposta às nossas indagações, encontramos caminho na escuridão. O teu poder vem sobre nós, e nós podemos discernir e entender o mundo espiritual, porque o teu Espírito Santo nos deu, compartilhou, distribuiu o seu dom. Conseguimos reagir às injúrias, às afrontas, às injustiças, porque o fruto do Espírito Santo está em nós. E nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, nessa noite, que pessoas aqui abram o coração e digam: Espírito Santo, vem habitar em mim. Que pessoas aqui nessa noite possam entender que a solução para os seus dilemas, os seus conflitos, eles não estão em nenhum fator externo, está no Espírito Santo residindo no coração. Pessoas possam abrir o coração nessa noite e dizer: olha, eu não quero mais gemer sozinho. Que possam receber a cooperação do seu Espírito Santo. Pessoas que estão aqui nessa noite apagadas, frias, não vibram mais, não percebem mais tua presença, Senhor. Renova, Espírito. Renova, Espírito Santo, renova. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, a presença do Senhor é uma realidade aqui entre nós. Uma presença manifesta, uma presença real. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que está aqui nessa noite, que ainda não teve essa nobre, linda, incomparável oportunidade de abrir o teu coração e dizer: faz morada em mim, Senhor, faz morada em mim. Você que não teve essa oportunidade de dizer: Senhor, eu quero ser morada do seu Espírito Santo. Eu recebo a Ti como meu Senhor, meu Salvador, meu guia. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Dá um sentido à sua vida, dá um sentido à sua casa. Você não é depósito de toxina. A sua vida não é depósito de pecado. A sua vida, você foi criado para louvor da glória do Senhor. E o Espírito Santo quer habitar em você, residir em você, guiar a tua vida, te ensinar, te guardar. Sai do teu lugar, não tenha vergonha, vem até aqui. Espírito Santo, faça morada em mim, habita em mim. Não tenha vergonha, em nome de Jesus. Irmãos, tem alguém aí ao teu lado, fala: vamos lá, eu vou contigo lá. Eu quero te ajudar, para que você receba o reino, receba o Espírito Santo em seu coração. Você está aqui nessa noite, você está frio, você não brilha mais. Você tem vivido uma vida onde você tem entristecido o Espírito Santo. Um dia você vibrou, hoje você não vibra. Um dia você estava quente, hoje você está morno. Um dia seus olhos lacrimejavam quando você tocava a palavra, quando você estava na comunhão com os santos. Hoje você se tornou alguém crítico, arredio, distante. O Espírito Santo quer renovar você. Sai do seu lugar e vem o dia de renovo, dia de salvação na presença do Senhor. O Espírito Santo quer fazer morada em você, fazer morada em sua vida. Não tem algo mais nobre que possa acontecer no coração, na vida de uma pessoa, é quando o Espírito Santo faz morada em seu interior. O
pecado apagou o Espírito Santo na tua vida. O pecado tem entristecido o Espírito Santo na tua vida. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Vem receber o renovo no Senhor. Eu sinto que tem mais pessoas aqui entre nós que um dia extinguiram o Espírito Santo de suas vidas, que precisa dar crédito ao Espírito Santo nessa noite. Apesar da tua condição, Ele não desistiu de você. É importante que você saiba disso, que o Espírito Santo te ama profundamente, que o Espírito Santo tem um amor profundo por você. O Espírito Santo é como o pai do pródigo, que quando ele se foi, ele ficou na janela, esperando em algum momento o filho voltar para abraçar e restituir o que se havia perdido. Então eu quero dizer para você de antemão, que o Espírito Santo te ama, e porque Ele te ama, Ele quer te reacender, Ele quer te reavivar, Ele quer te restaurar, Ele quer restaurar o brilho na tua vida. Você não pode seguir com uma vida de alguém que tem nome que vive, mas está morto no seu espírito. Você precisa ser pronto em dizer para o Senhor: Senhor, aviva a tua obra em minha vida, reaviva-me no Espírito Santo. Hoje é tempo de você se voltar para o Senhor. Você que está aqui frio, morno, desviado, desviada, o Espírito Santo hoje quer te encher, quer te renovar. Eu sei que você tem travado, está travando uma luta com o Espírito Santo nessa hora. A tua razão está em ação. Mas eu quero declarar aqui uma palavra aqui no mundo espiritual. No nome de Jesus, você vai ouvir o Espírito Santo agora. No nome de Jesus, você vai dar crédito ao Espírito Santo agora. Eu declaro o teu pé livre. O vento do Espírito Santo, ele está soprando aqui nesse lugar. Você saia do seu lugar em nome de Jesus. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha. Sai do seu lugar e diz: Senhor, apesar de mim, eu sei que tu me amas, eu quero recomeçar contigo. Eu quero recomeçar minha história contigo, porque Deus é um Deus de novos começos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Sopra vento. Não tenha vergonha. Sai do teu lugar. Hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de uma nova história na presença do Senhor. Não tenha vergonha. Não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer morada em sua vida. Sopra vento do Espírito. Sopra entre nós, sopra vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar. Levanta tuas mãos aqui. Não como um ato apenas exterior, mas numa atitude de alguém que quer abençoar mesmo. Uma atitude de alguém que crê que a imposição das mãos abençoa, liberta, cura. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez agradecemos a Ti pelo ministério do Espírito Santo. Quão lindo é o Espírito Santo, quão doce é o Espírito Santo. Agradecemos a Ti de todo o coração pelo ministério do Espírito Santo em nossa vida. Agradecemos a Ti pelo ministério do Espírito Santo na vida de cada um que está aqui nesse lugar, especialmente aqui na frente, dizendo para o Senhor: faz em mim morada, faz em mim morada, me assiste em minhas fraquezas. Quero Te agradecer pelo convencimento do Espírito Santo. Irmãos que estão aqui e que até esse momento estavam frios, insensíveis, desanimados, apáticos espiritualmente, apagando o Espírito Santo em suas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor, porque o Espírito Santo abraça a todos nessa noite. O Senhor reacende a chama que um dia brilhou
Bendito seja o teu nome. Reacende a chama, reativa os dons, os frutos do Espírito Santo, em nome de Jesus. O teu vento sopra, o vento do Espírito sopra entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo sopra e faz o que lhe apraz essa noite. Declaramos no nome de Jesus renovo, vigor, vida, na saúde, no espírito, na tua casa, na tua alma, em toda a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvamos a ti, Senhor, porque a alegria nos céus, quando alguém abre o coração para o Senhor, recebe o seu senhorio, a alegria nos céus, essa alegria se reflete em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus declaramos tudo isso a ti, para a glória, louvor e exaltação do teu nome, Senhor. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo